Eu tinha segundos para decidir. Estava descarregando mercadoria quando ouvi um grito vindo da rua. Olhei. Uma menina em cadeira de rodas travada no meio da pista. Um caminhão descendo em alta velocidade. Meu chefe gritou atrás de mim: "Volta para o trabalho, Eduardo. A carga não vai se descarregar sozinha." Eu olhei para ele, depois para a menina, depois para o caminhão. Se eu ficasse ali, eu mantinha o emprego. Se eu corresse, talvez perdesse tudo. Eu corri, salvei a menina, voltei para o trabalho e fui demitido na frente de todo mundo. "Aqui a gente paga para entregar carga, não para bancar herói", ele disse. 2 semanas depois, quando o dinheiro tinha acabado e eu comia macarrão simples pela 3ª vez seguida, meu telefone tocou. Era o pai da menina. E o que ele disse mudou tudo. "Você ficaria ou correria?" Comenta aqui. E se inscreve porque essa história tem reviravolta, injustiça e um final que vai te fazer chorar. Meu nome é Eduardo Silva. Tenho 42 anos e dirijo o caminhão desde os 19. Naquela manhã de terça-feira, acordei às 4h30 como sempre. O despertador nem precisava tocar mais. Meu corpo já sabia a hora. No quarto ao lado, minha filha Júlia ainda dormia. 13 anos, cabelo igual ao da mãe, sorriso que eu protegia com unhas e dentes desde que fiquei sozinho. Fiz café. Deixei o pão com margarina na mesa, um bilhete dizendo que voltava de noite, e tranquei a porta devagar para não acordá-la. A manhã estava fresca em Aparecida de Goiânia, mas eu sabia que antes do meio-dia o sol ia pesar. Sempre pesa. O caminhão estava estacionado 3 quadras abaixo, um Volkswagen Constellation, branco, já com seus arranhões de estrada, e a lataria que eu lavava todo sábado religiosamente. Não era meu. Era da transportadora onde eu trabalhava há 6 anos. Mas eu cuidava dele como se fosse. A rota do dia era simples: pegar carga no centro de distribuição na Avenida Perimetral Norte e levar até um supermercado no setor Bueno. 2 horas de trabalho, no máximo. Frete curto, pagamento justo, nada que me tirasse de casa por mais de um turno. Eu tinha escolhido esse serviço justamente por isso. Depois que a ex-mulher foi embora, deixando só uma carta e uma criança de 7 anos chorando, aprendi que não existia carga no mundo que valesse mais que estar perto da Júlia. Cheguei no centro logístico às 6h15. O sol ainda estava baixo, alaranjado, pintando as nuvens de rosa por cima dos galpões cinza. Estacionei na doca, peguei os papéis, conferi a carga, tudo certo. 20 paletes de produtos de limpeza. Nada complicado. O encarregado era um homem chamado Valdir, 50 e poucos anos, barriga saliente, voz grossa. Ele não gostava muito de mim. Eu sabia disso. Achava que eu era mole, que não pegava rota pesada, que eu tinha frescura com horário. Uma vez ele disse na frente de todo mundo que caminhoneiro de verdade não fica escolhendo serviço. Eu não respondi. Nunca respondia. Precisava daquele emprego. O descarregamento começou. Suor na testa, colete refletivo colado no corpo, mãos que conheciam cada movimento de abrir, descer, empilhar, o barulho das empilhadeiras, o cheiro forte de óleo diesel misturado com detergente, o vai e vem de outros motoristas. Tudo normal. Até que ouvi o grito. Era agudo, desesperado. Vinha da rua. Parei o que estava fazendo. Outros também pararam. Um dos rapazes que trabalhava comigo apontou para a avenida. "Cara, olha ali!" Virei a cabeça. No meio da pista, parada entre as faixas, havia uma menina. Devia ter uns 8, 9 anos, cabelo castanho preso num rabo de cavalo. E ela estava sentada numa cadeira de rodas. A cadeira tinha travado. E um caminhão vinha descendo a avenida em alta velocidade. O mundo desacelerou. Eu vi o motorista tentar frear. Vi os pneus fumegando. Vi a menina puxando as rodas da cadeira com desespero, sem conseguir sair do lugar. Vi pessoas na calçada gritando, apontando, filmando. Então ouvi a voz do Valdir atrás de mim. "Volta para o trabalho, Eduardo. A carga não vai se descarregar sozinha." Eu olhei para ele, depois para a menina, depois para o caminhão.
Minha cabeça calculou rápido. Se eu saísse dali, ia atrasar a entrega. O Valdir ia me ferrar. Talvez até me demitiria. Eu tinha contas para pagar, tinha a Júlia, tinha o aluguel atrasado. Se eu ficasse ali, eu mantinha o emprego. Se eu corresse, talvez perdesse tudo. Meu coração bateu forte uma vez, duas. Eu corri. Tirei o colete ainda em movimento, joguei no chão e atravessei a rua sem olhar para os lados. Meus pés batiam no asfalto quente. O barulho do motor do caminhão ficava cada vez mais alto. Eu ouvia gritos, buzinas, meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Cheguei até a menina, agarrei as alças da cadeira, empurrei com tudo que eu tinha. A cadeira saiu do lugar. Nós dois caímos na calçada. O caminhão passou. O vento dele bateu no meu rosto. Senti o cheiro de borracha queimada. A poeira subiu e cobriu tudo. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Depois vieram os gritos, as pessoas correndo, alguém filmando, alguém chorando. Eu me levantei, tonto. A menina estava no chão, assustada, mas viva. Os olhos dela me olhavam fixo, arregalados, cheios de lágrimas. Eu tentei deixar minha voz calma, mesmo com o peito explodindo por dentro. Tá tudo bem, você tá bem. Ela acenou com a cabeça, ainda tremendo. De longe, vi um homem correndo em nossa direção. Terno escuro, cabelo grisalho, rosto pálido de pânico. Devia ser o pai. Ele se ajoelhou ao lado da menina, pegou ela no colo, verificou se estava machucada. Depois olhou para mim, a boca aberta, sem conseguir falar nada. Eu não esperei. Dei meia volta e corri de volta para o trabalho. Quando cheguei, o Valdir estava parado no meio do pátio, os braços cruzados, a cara fechada, e todo mundo estava olhando. Engoli seco, sabia o que vinha. Valdir não gritou logo de cara. Isso foi o pior. Ele ficou ali parado, me olhando subir de volta para o pátio, suado, sujo de poeira, ainda tremendo. Os outros motoristas tinham parado de trabalhar. Alguns seguravam o celular, outros apenas observavam, quietos, esperando a tempestade. Onde você estava? A voz dele saiu baixa, perigosamente baixa. Eu tentei explicar. Eu tinha uma menina na rua. Ela ia ser atropelada. Ele cortou na hora. Você abandonou seu posto. Não abandonei, Você abandonou seu posto. Agora ele gritou. O rosto ficou vermelho. Você deixou a carga parada, atrasou a operação, causou prejuízo. Senti meu estômago apertar. Valdir, eu salvei a vida de uma criança. E daí? Ele deu um passo na minha direção. Você acha que a empresa paga você para ser herói? Você acha que isso aqui é filme? Ela ia morrer. E eu tô pouco me lixando. Ele apontou para o caminhão. Você tem uma função aqui, descarregar e entregar no horário. Não é para ficar bancando Salvador. Isso não é da sua conta. Minha voz saiu tremendo, mas eu tentei me controlar. Como assim não é da minha conta? Era uma criança. Tinha um monte de gente ali. Alguém ia fazer alguma coisa. Mas ninguém fez. Eu fiz. E se fodeu por isso. O silêncio que caiu foi pesado. Pesado como chumbo. Senti todos os olhares em cima de mim. Alguns com pena, outros desviando com vergonha. Valdir respirou fundo, colocou as mãos na cintura e então disse, alto, para todo mundo ouvir. Você tá demitido. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O quê? Demitido? Pega suas coisas e vaza. Eu não quero gente que não sabe seguir ordens. Eu tentei segurar, tentei engolir o orgulho, tentei lembrar da Júlia, do aluguel, das contas. Valdir, pelo amor de Deus, eu tenho uma filha. Eu preciso desse emprego. Devia ter pensado nisso antes de sair correndo. Eu salvei a vida de uma criança. Eu fiz o certo. Aqui a gente paga para entregar carga, não para bancar herói. Ele cruzou os braços de novo. E agora cai fora. Vai receber o que tem direito por lei e pronto. Não quero mais te ver aqui. Olhei em volta. Ninguém falou nada. Ninguém se mexeu. Um dos motoristas mais velhos, o seu João, abaixou a cabeça. Outros continuaram filmando. Engoli seco. A garganta doía. Peguei minha mochila, tirei o crachá do pescoço.
Joguei na mão dele e saí. O caminho até em casa foi um borrão. Não lembro de ter dirigido. Não lembro de ter pegado o ônibus. Só lembro de estar sentado no meio-fio, 3 quadras antes da minha casa, com a cabeça entre as mãos, tentando não chorar. Perdi o emprego. Perdi. E não tinha feito nada de errado. A voz da Júlia ecoou na minha cabeça. Pai, a gente vai ficar bem, né? Ela tinha perguntado isso semana passada, quando viu eu contando as moedas para comprar pão. Eu tinha mentido, tinha dito que sim, que a gente sempre ficava. Mas agora, respirei fundo. Levantei, segui para casa. Quando abri a porta, Júlia estava na sala, sentada no sofá, assistindo desenho. Ela virou o rosto e sorriu. Oi, pai, você voltou cedo. Forcei um sorriso. Folgaram a gente hoje. Sério? Que legal! A gente pode fazer alguma coisa juntos? O nó na garganta voltou. Claro, que tal macarrão pro almoço? Ela fez uma careta. De novo? É o que tem, filha. Ela suspirou, mas acenou que sim. Eu fui para a cozinha. Peguei o pacote de macarrão simples que sempre aparecia quando o dinheiro apertava. Coloquei água para ferver. Olhei pela janela. O céu estava limpo, ensolarado, bonito, mas eu me sentia afundando. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Acordava cedo, fingia que ia trabalhar, mas na verdade batia em portas de transportadoras, postos, empresas de logística, deixava currículo, ouvia sempre a mesma coisa. A gente entra em contato. Nunca entravam. Vendi meu celular antigo para pagar parte do aluguel. Pedi ajuda emprestada para o vizinho, o seu Manuel, que me deu R$ 200 e disse que não precisava devolver. Eu prometi que ia devolver. A conta de luz chegou com aviso vermelho, 2 meses atrasados. À noite, quando Júlia dormia, eu ficava acordado olhando para o teto, pensando, calculando, me perguntando se tinha feito a escolha certa. Será que eu devia ter ficado parado? Será que eu devia ter deixado outra pessoa salvar a menina? Mas então eu lembrava do rosto dela, do desespero, do caminhão vindo, e eu sabia, eu faria tudo de novo. Uma noite, Júlia entrou no meu quarto. Estava de pijama, cabelo bagunçado, segurando o ursinho de pelúcia velho que era dela desde pequena. Pai, a voz dela saiu baixinha. Que foi, filha? Ela ficou parada na porta, mordendo o lábio. Depois perguntou, você faria tudo de novo? Meu coração apertou. Do que você está falando? Você salvou aquela menina, né? Eu vi no celular da tia Marta. O vídeo tá rodando. Ela deu um passo para frente. E te mandaram embora por causa disso. Não adiantava mentir. Você faria de novo, mesmo sabendo que ia perder o emprego? Olhei para ela, pro rostinho dela, tão parecido com o da mãe, pros olhos que me olhavam com uma mistura de medo e orgulho. E eu respondi sem pensar, faria, mesmo sabendo como ia terminar. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois veio até mim e me abraçou forte. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Ela voltou para o quarto. Eu fiquei ali sozinho, sentindo o peso daquelas palavras. Eu tinha feito a escolha certa, mas o preço dela estava me esmagando. 2 semanas depois, quando o dinheiro estava acabando e eu já pensava em como eu ia inventar mais um amanhã, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Alô? Eduardo Silva? Sou eu. Meu nome é Dr. Henrique Albuquerque. Eu sou o pai da menina que você salvou. O mundo parou. Fiquei sem palavras por alguns segundos. A voz do outro lado da linha era firme, educada, mas carregava algo que eu não conseguia identificar direito. Urgência? Gratidão? Culpa? Alô, senhor Eduardo? Sim, desculpa, eu tô aqui. Eu gostaria de conversar com o senhor pessoalmente. Seria possível nos encontrarmos? Meu coração disparou. Pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele ia me processar? Será que a menina tinha se machucado e eu não percebi? Será que ele queria dinheiro? Claro, respondi.
tentando manter a voz firme. Onde? Prefere que eu vá até sua casa ou o senhor pode vir até meu escritório? Olhei em volta. Para a sala pequena, para o sofá velho, para as paredes que precisavam de pintura. Júlia estava na escola, mas mesmo assim... Eu vou até o senhor. Pode me passar o endereço? Ele passou. Um edifício comercial no setor Marista, em Goiânia, bairro nobre, longe do meu mundo. Amanhã, 10 horas da manhã. Pode ser? Pode. Ótimo. Até amanhã, senhor Eduardo. Ele desligou. Fiquei parado, segurando o telefone, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite não consegui dormir direito. Revirei na cama, olhei para o teto, imaginei todos os cenários possíveis. Será que ele ia me oferecer dinheiro? Eu não queria dinheiro. Não tinha feito aquilo para ganhar nada. Mas se ele oferecesse, eu precisava. Deus, como eu precisava. Ou será que era uma armadilha? Gente rica tinha advogado para tudo. Talvez ele quisesse que eu assinasse alguma coisa dizendo que eu não ia processar, que eu não ia falar com a imprensa. Mas por que eu faria isso? A cabeça rodava sem parar. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé. Peguei o ônibus às 8h30. Coloquei a camisa social que eu tinha, a mesma que usava em casamento e entrevista de emprego. Estava meio amarrotada, mas era o que tinha. Passei gel no cabelo, fiz a barba, me olhei no espelho. Parecia um homem tentando se convencer de que ainda tinha dignidade. O trajeto até o setor Marista levou quase 1 hora. Desci na Avenida T9, olhei para o prédio de vidro espelhado que subia 16 andares. O nome na entrada dizia Albuquerque Engenharia e Construções. Engoli seco. Empurrei a porta giratória, entrei no lobby refrigerado. O chão era de mármore. As paredes tinham quadros abstratos caros. Tudo ali gritava dinheiro. Me senti pequeno. A recepcionista, uma moça jovem de tailleur, me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, posso ajudar? Eu tenho uma reunião com o Dr. Henrique, 10 horas. Meu nome é Eduardo Silva. Ela conferiu no computador. Ah, sim, pode subir. 12º andar, sala 1205. Obrigado. Entrei no elevador. Apertei o botão. As portas se fecharam. Subi. Quando as portas se abriram, havia uma secretária esperando. Senhor Eduardo? Sim. Por favor, me acompanhe. Seguimos por um corredor largo, com piso de madeira clara e mais quadros nas paredes. Ela parou em frente a uma porta de vidro fosco, bateu de leve e abriu. Pode entrar. Entrei. A sala era enorme. Uma mesa de reunião de madeira escura ocupava o centro. Havia estantes com livros, plantas nos cantos e uma janela do chão ao teto que dava vista para a cidade inteira. Goiânia se estendia lá embaixo, pequena e distante, e sentado numa cadeira de couro, de costas para a janela, estava ele, doutor Henrique Albuquerque, o mesmo homem que eu tinha visto correndo na rua naquele dia, agora sem o pânico no rosto, só cansaço e algo que parecia um peso enorme nos ombros. Ele se levantou, estendeu a mão. Senhor Eduardo, obrigado por vir. Apertei a mão dele, firme, seca. Obrigado por me chamar. Ele indicou uma cadeira. Por favor, sente-se. Sentei. Ele também. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Então, ele respirou fundo e começou a falar. Eu demorei para te encontrar. O vídeo viralizou, mas ninguém sabia seu nome. Até que um dos funcionários da transportadora comentou. Aí eu corri atrás. Fiquei calado, apenas ouvindo. Quando eu descobri que você tinha sido demitido por salvar minha filha, ele parou. A voz falhou. Eu não consegui dormir. Fiquei 3 noites sem dormir. Ele levantou, foi até a janela, ficou de costas para mim. Minha filha se chama Helena. Ela tem 9 anos. Nasceu com uma condição na coluna. Usa cadeira de rodas desde os 5. A voz dele saiu baixa. Naquele dia a cadeira travou. Ela entrou em pânico. Eu tinha parado o carro para atender uma ligação. Quando olhei para trás, ela não estava mais lá. Saiu sozinha. Quis atravessar sozinha.
para me provar que conseguia. Ele virou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos. E você salvou a vida da minha filha. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada. Você perdeu teu emprego por causa disso. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Ele balançou a cabeça. Você fez o que a maioria das pessoas só diz que faria, mas na hora H congela, filma, grita, mas não age. Você agiu e pagou o preço. Ele voltou para a mesa, puxou uma pasta, abriu. Eu quero consertar isso. Meu coração disparou. Não precisa me dar nada. Eu não quero dinheiro. Eu não estou oferecendo dinheiro. Ele me encarou. Estou oferecendo um emprego. Eu pisquei. Não entendi. Como assim? Eu tenho uma empresa de construção e engenharia. A gente trabalha com logística pesada, transporte de materiais, equipamentos. Eu preciso de motoristas, motoristas bons, motoristas em quem eu possa confiar. Ele empurrou a pasta na minha direção. Eu quero que você trabalhe comigo. Abri a pasta. Tinha um contrato. Li os números. O salário era o dobro do que eu ganhava antes. Benefícios, vale alimentação, plano de saúde. Minha mão tremeu. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Olhei para ele, para o homem que eu não conhecia, que devia tudo ao acaso, de eu ter estado no lugar certo, na hora certa. Por que você está fazendo isso? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Porque quando a Helena acordou no hospital, ela me perguntou uma coisa. A voz dele ficou embargada. Ela disse, pai, o moço nem perguntou meu nome. Ele só correu. Ele limpou a garganta. Eu passei minha vida inteira cercado de gente que faz as coisas esperando algo em troca. Contratos, reuniões, acordos, tudo calculado, tudo medido. E aí aparece um cara que arrisca o próprio ganha-pão para salvar uma criança que ele nem conhece, sem perguntar, sem pensar, só correndo. Ele se sentou de novo. Eu não estou te oferecendo isso por pena, nem por gratidão. Eu estou te oferecendo porque eu preciso de gente assim perto de mim. Gente que faz o certo mesmo quando custa caro. Senti um nó na garganta. Eu aceito. Ele estendeu a mão de novo. Dessa vez, quando apertei, senti que algo tinha mudado. Não era mais motorista e patrão. Era algo diferente. Era respeito. Quando saí daquele prédio, o sol estava alto, quente, queimando o asfalto de Goiânia. Mas eu não senti o calor. Senti a esperança. Peguei o ônibus de volta para casa. Sentei na janela. Olhei a cidade passando. E pela primeira vez em semanas, sorri. Cheguei em casa no meio da tarde. Júlia ainda não tinha voltado da escola. A casa estava vazia, silenciosa, do jeito que eu tinha deixado, mas parecia diferente. Como se o peso que pressionava as paredes tivesse diminuído um pouco. Sentei no sofá, segurei o contrato nas mãos, li de novo, e de novo, tentando acreditar que era real. Salário fixo, carteira assinada, benefícios, plano de saúde. Pela primeira vez em semanas, respirei fundo, sem sentir o peito apertar. Liguei para o seu Manuel, o vizinho que tinha me emprestado dinheiro. Disse que ia devolver na semana seguinte. Ele riu do outro lado da linha. Disse que não precisava ter pressa. Mas eu insisti. Tinha que devolver, tinha que começar a consertar as coisas. Depois liguei para a escola da Júlia. Falei com a secretária, perguntei se ainda dava para pagar as mensalidades atrasadas. Ela disse que sim, mas com juros. Não importava, ia pagar. Quando Júlia chegou, eu estava na cozinha fazendo comida de verdade. Não macarrão simples, arroz, feijão, frango. Comprei com os últimos R$ 50 que tinha. Mas valeu cada centavo. Pai? Ela parou na porta da cozinha, olhando para a panela como se fosse miragem. A gente tem frango? Tem. Mas como? Virei para ela, sorri. Arranjei um emprego novo. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sério? Ela largou a mochila no chão e correu para me abraçar. Apertou forte. Senti ela tremendo um pouco. Eu fiquei com medo, pai.
Eu sei, filha. Eu também fiquei. Mas agora tá tudo bem. Acariciei o cabelo dela. Agora tá tudo bem. Comecei a trabalhar na segunda-feira seguinte. O escritório ficava num galpão na região industrial de Aparecida de Goiânia. Não era luxuoso como o prédio do Dr. Henrique, mas era organizado, limpo, funcional. Havia uma frota de caminhões, uns 15 no total, todos brancos com o logo da empresa nas laterais. Fui recebido pelo gerente de operações, um homem baixo e moreno chamado Rogério. Ele me mostrou o caminhão que eu ia dirigir, me passou as rotas, explicou os procedimentos. Aqui a gente trabalha diferente, ele disse sério, mas sem ser hostil. O Dr. Henrique é exigente, mas ele é justo. Se você fizer teu trabalho direito, ele te respeita. Se você vacilar, ele te chama para conversa antes de te mandar embora, entendeu? Entendi. Nos primeiros dias fui quieto. Fiz meu trabalho, cumpri horário, não reclamei. Os outros motoristas me observavam de longe, curiosos. Alguns tinham visto o vídeo, outros só tinham ouvido falar. Um deles, um cara magro de uns 50 anos chamado Toninho, chegou perto de mim no segundo dia. Cê é o cara do vídeo, né? Sou. O que salvou a menina. Isso mesmo. Ele ficou em silêncio por um tempo, só me olhando. Depois disse: meu irmão morreu atropelado quando tinha 7 anos. A gente estava brincando na rua. Um carro veio em alta. Ninguém fez nada. Todo mundo só gritou. Ele limpou a garganta. Obrigado por não ser um desses. E foi embora. Fiquei ali parado, segurando a chave do caminhão, sentindo o peso daquelas palavras. 2 semanas depois, Dr. Henrique apareceu no galpão. Estava de terno, como sempre, mas dessa vez havia algo diferente no rosto dele. Ele parecia tenso, preocupado. Eduardo, você pode vir comigo 1 minuto? Segui ele até o escritório dele, uma sala pequena nos fundos do galpão. Ele fechou a porta, indicou uma cadeira. Senta. Sentei. Ele ficou em pé, andando de um lado para o outro. Eu preciso te contar uma coisa, e você precisa saber antes que vire público. Meu estômago apertou. O quê? Ele parou, olhou para mim. Ontem eu recebi uma ligação do Valdir, o encarregado que te demitiu. Senti o sangue gelar. Ele sabe que você está trabalhando aqui? Sabe. E não gostou. Dr. Henrique cruzou os braços. Ele ligou ameaçando. Disse que vai espalhar que você é problemático, que abandona posto, que não sabe seguir ordens. Disse que vai falar com outras transportadoras para ninguém te contratar. Fechei os olhos, respirei fundo. Ele pode fazer isso? Pode tentar, mas não vai conseguir. A voz do Dr. Henrique ficou mais firme. Porque antes que ele faça qualquer coisa, eu já tomei uma decisão. Abri os olhos. Que decisão? Ele sentou na mesa, me encarando. Eu marquei uma reunião com ele. Aqui, amanhã. E você vai estar presente. O quê? Por quê? Porque ele precisa ouvir o que eu tenho para dizer. E você precisa ver. Senti um aperto no peito. Dr. Henrique, eu não quero confusão, eu só quero trabalhar. Eu sei, mas às vezes, Eduardo, a gente precisa encarar o que ficou para trás, senão aquilo nunca deixa a gente em paz. Ele se levantou. Amanhã, 10 horas. Confia em mim. Não tinha muito o que dizer. Tá bom. Naquela noite, não consegui jantar direito. Júlia percebeu. Pai, você tá bem? Tô, filha. Só cansado. Ela não insistiu. Mas eu vi no olhar dela que ela não acreditou. Fui dormir cedo, mas o sono não veio. Fiquei revirando na cama, pensando em Valdir, na reunião, no que podia acontecer. Parte de mim queria fugir, não aparecer, esquecer que aquilo tinha acontecido. Mas outra parte queria olhar nos olhos dele e ouvir o que ele tinha para dizer. Cheguei no galpão 15 minutos antes das 10. Dr. Henrique já estava lá, de pé na porta do escritório, esperando. Ele acenou para mim. Entra, ele já está aqui. Meu coração disparou. Empurrei a porta. E lá estava ele. Valdir, sentado numa cadeira, de braços cruzados, a cara fechada que eu conhecia tão bem. Quando me viu,
Ele estreitou os olhos. Então é verdade, você está trabalhando aqui? Não respondi. Apenas sentei na cadeira ao lado da mesa. Dr. Henrique fechou a porta. Ficou de pé, apoiado na mesa, olhando para Valdir. Obrigado por vir, Valdir. Não vim por educação. Vim porque você disse que era urgente. Ele apontou para mim. Mas se é para falar desse aí, eu já te aviso. Ele é um encrenqueiro. Abandona posto, não sabe seguir ordens. Você vai se arrepender de ter contratado. Entendo. Dr. Henrique assentiu calmamente. Você tem provas disso? Prova. Ele abandonou a carga no meio do descarregamento, causou prejuízo. Para salvar a vida da minha filha. Valdir parou, piscou. O quê? A menina que ele salvou. Dr. Henrique deu um passo à frente. Era minha filha, Helena, 9 anos, cadeirante. O rosto de Valdir ficou pálido. Eu não sabia. Não, você não sabia. E não quis saber. A voz de Dr. Henrique era calma, mas cortante. Você demitiu esse homem por ter salvado uma vida, na frente de todo mundo, com celulares filmando, e agora você quer ameaçá-lo? Valdir abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Dr. Henrique pegou um papel na mesa, empurrou na direção dele. Isso aqui é uma cópia do vídeo que viralizou. 500 mil visualizações. Comentários elogiando o Eduardo, xingando você, xingando a transportadora. Valdir olhou para o papel. Engoliu seco. Isso aqui, Dr. Henrique pegou outro papel. É uma notificação que eu mandei para a empresa onde você trabalha, informando que caso você continue ameaçando o Eduardo, eu vou processar, tanto você quanto a transportadora. Você não pode fazer isso. Posso e vou. O silêncio caiu pesado. Valdir ficou ali, segurando os papéis, respirando pesado. Então ele olhou para mim, e pela primeira vez vi algo diferente no olhar dele. Vergonha. Ele abaixou a cabeça. Eu só estava fazendo meu trabalho. Não, Dr. Henrique balançou a cabeça. Você estava sendo cruel. Tem uma diferença. Valdir não respondeu. Dr. Henrique abriu a porta. Pode ir e não volta mais aqui. Valdir se levantou. Devagar. Passou por mim sem olhar. Saiu. A porta se fechou. Fiquei ali, sentado, tremendo um pouco, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Dr. Henrique sentou na cadeira ao meu lado. Você está bem? Respirei fundo. Eu acho que sim. Ele não vai te encher mais, eu garanto. Olhei para ele. Obrigado. Ele acenou com a cabeça. Você fez o certo, Eduardo. Não deixa ninguém te fazer acreditar o contrário. Depois daquele dia, as coisas começaram a se encaixar. Não de uma hora para outra. Não como mágica, mas aos poucos como uma engrenagem enferrujada que finalmente volta a girar. Paguei o aluguel atrasado. Quitei a conta de luz. Devolvi o dinheiro para o seu Manuel. Ele resistiu, mas eu insisti tanto que ele aceitou, sorrindo e dizendo que eu era teimoso demais. Comprei material escolar novo para Júlia. Arrumei o vazamento da pia que eu vinha ignorando há meses. Pequenas coisas. Mas eram essas pequenas coisas que me faziam sentir que eu estava de volta. No trabalho, fui me entrosando com a equipe. Toninho virou meu parceiro de rota nas entregas maiores. A gente conversava sobre futebol, sobre família, sobre a vida. Ele tinha 3 filhos, todos já crescidos, e falava deles com um orgulho que aquecia o peito. Você fez certo, Eduardo, ele me disse uma vez, enquanto a gente parava num posto para abastecer. Aquele dia, com a menina, você fez certo. Nem todo mundo pensa assim. Quem não pensa assim não vale a pena. Ele acendeu um cigarro, deu uma tragada. Tem gente que esquece que a gente não está aqui só para ganhar dinheiro. A gente está aqui para viver. E viver de verdade significa escolher o que importa. Você escolheu. Fiquei quieto, olhando a fumaça dele subir para o céu limpo de Goiás. Às vezes eu fico pensando, e se ela tivesse morrido? E se eu não tivesse chegado a tempo? Mas você chegou. Toninho jogou o cigarro fora, pisou em cima. E ela está viva, é isso que importa.
Um mês depois de eu ter começado a trabalhar, Dr. Henrique me chamou no escritório de novo. Dessa vez ele não estava tenso. Estava sorrindo. Senta, Eduardo. Sentei. Eu queria te mostrar uma coisa. Ele pegou o notebook, virou a tela para mim. Era um site de notícias local. A manchete dizia que uma empresa de Goiânia tinha criado um programa de segurança viária depois do caso do resgate. Olhei para ele, confuso. O que é isso? É o que eu andei trabalhando nas últimas semanas. Ele se sentou ao meu lado. Depois do que aconteceu com a Helena, eu fiquei pensando. Quantas empresas tratam os funcionários como você foi tratado? Quantas acham que lucro vale mais que vida? Ele clicou em outro link. Fotos de palestras, workshops, treinamentos. Eu criei um programa. Chama Decisões que Salvam. A gente vai oferecer treinamento gratuito para motoristas de carga, empresas de logística, sobre segurança viária, primeiros socorros e principalmente sobre o peso das escolhas. Ele olhou para mim. E eu quero que você seja parte disso. Eu? Como? Contando sua história, falando com os motoristas, mostrando que fazer o certo não é ser herói, é ser humano. Senti um aperto no peito. Dr. Henrique, eu não sei falar em público. Eu não sou bom com essas coisas. Você não precisa ser bom. Só precisa ser verdadeiro. Ele colocou a mão no meu ombro. Pensa nisso. Não precisa decidir agora. Mas eu acredito que sua história pode mudar a vida de muita gente. Naquela noite, conversei com Júlia sobre isso. Ela estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Sentei ao lado dela. Filha, posso te perguntar uma coisa? Claro, pai. Se eu te pedisse para contar para as pessoas o que aconteceu aquele dia da menina, você acha que eu deveria? Ela largou o lápis. Me olhou com aqueles olhos sérios demais para a idade que ela tinha. Por que você está perguntando isso? Porque o Dr. Henrique quer que eu fale sobre aquilo, em palestras, para outras pessoas. Júlia ficou quieta por um tempo. Então disse, lembra quando eu briguei com a Amanda na escola? Eu lembrava, meses atrás. A Júlia tinha voltado chorando porque uma colega tinha dito que ela não tinha mãe. Lembro. Você me disse que eu não precisava ter vergonha da nossa história, que todo mundo tem uma história, e que a nossa não era pior nem melhor que a de ninguém. Era só nossa. Senti um nó na garganta. Eu disse isso mesmo. Então, ela pegou o lápis de volta. Se você disse isso para mim, por que você não pode acreditar nisso também? Às vezes, eu esquecia que ela não era mais uma criança. Você está certa. Eu sei. Ela sorriu. Agora me deixa terminar essa lição porque está difícil. Eu ri, baguncei o cabelo dela e fui para o quarto pensando. 2 semanas depois, fiz minha primeira palestra. Era pequena, só uns 20 motoristas numa sala de treinamento. Dr. Henrique estava lá, junto com Rogério e alguns outros funcionários. Fiquei de pé na frente, segurando um microfone, as mãos suando. Boa tarde, meu nome é Eduardo Silva e eu parei, respirei fundo. Eu não sou palestrante, eu sou só um motorista, igual a vocês. Alguns acenaram, outros ficaram quietos, esperando. Eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo, não porque eu sou especial, mas porque eu acho que todos nós, em algum momento, vamos ter que escolher entre o que é certo e o que é fácil. E então eu contei do dia, da menina, do caminhão, do Valdir, da demissão. Contei sobre as noites sem dormir, sobre o macarrão simples, sobre o medo de não conseguir pagar as contas, e contei sobre a ligação do Dr. Henrique, sobre a segunda chance. Quando terminei, a sala estava em silêncio. Então, um dos motoristas levantou a mão. Era um rapaz jovem, devia ter uns 25 anos. Você se arrependeu? Ele perguntou. De ter salvado a menina? É. Nunca. Minha voz saiu firme. Nem por um segundo. Mas e se o doutor Henrique não tivesse te ligado? E se você tivesse ficado desempregado para sempre? Eu pensei na pergunta. Pensei de verdade. Eu ainda não me arrependeria,
porque tem coisas que não têm preço e a vida daquela menina é uma delas. Outro silêncio. Então o rapaz acenou com a cabeça e começou a bater palma. Um por um, os outros se juntaram. Quando saí daquela sala, Dr. Henrique me esperava no corredor. Você foi bem. Eu tremi o tempo todo. Eu sei, mas você foi verdadeiro. E foi isso que eles precisavam ouvir. Nos meses seguintes, o programa cresceu. Fizemos palestras em outras cidades, treinamos centenas de motoristas. Empresas começaram a nos procurar, querendo implementar o programa. E de vez em quando, eu recebia mensagens de gente que tinha assistido, de gente que tinha mudado de ideia sobre alguma coisa, de gente que tinha feito a escolha certa por causa daquela história. Uma vez, recebi uma mensagem de uma mulher de Anápolis. Ela diz que o marido dela, motorista de ônibus, tinha parado o veículo para ajudar um idoso que tinha caído na rua. Os passageiros reclamaram. O chefe dele ameaçou. Mas ele lembrou da minha história e não se arrependeu. Eu guardei aquela mensagem, reli ela sempre que o peso voltava. Mas nem tudo era perfeito. Havia dias em que eu acordava e ainda sentia o gosto amargo da demissão. Ainda ouvia a voz do Valdir, ainda via os olhares dos outros motoristas naquele dia, me julgando, me condenando. Havia noites em que eu deitava e pensava, e se tivesse dado errado de verdade? E se eu não tivesse conseguido salvar a menina? E se eu tivesse perdido tudo e não tivesse ganhado nada de volta? Eram perguntas que não tinham resposta, mas eu aprendi a conviver com elas. Porque, no fim, a vida não é sobre ter todas as respostas. É sobre fazer as escolhas que a gente consegue olhar no espelho depois. 6 meses depois de tudo ter começado, recebi um convite inesperado. Era um sábado de manhã. Júlia estava assistindo desenho na sala quando meu telefone tocou. Era Dr. Henrique. Eduardo, você tem planos hoje à tarde? Nada demais. Por quê? A Helena quer te conhecer. De verdade, digo. Conversar com você. A voz dele tinha algo diferente. Suave, quase tímida. Se você quiser, claro. Sem pressão. Meu coração deu um pulo. Claro, eu adoraria. Ótimo. Vem aqui em casa. 3 horas. Vou mandar o endereço. Ele desligou. Fiquei parado, segurando o telefone, sentindo um frio na barriga que eu não esperava. Júlia olhou para mim por cima do sofá. Quem era? O Dr. Henrique. Ele quer que eu vá na casa dele, conhecer a menina. A menina que você salvou? É. Ela desligou a TV, virou para mim completamente. Pai, você tá nervoso. Tô. Por quê? Sentei ao lado dela. Respirei fundo. Porque eu não sei o que dizer para ela. Eu não sei se ela se lembra direito. Eu não sei se ela tem medo, ou raiva, ou... Pai. Júlia colocou a mão na minha. Ela quer te ver. Isso significa que ela não tem medo. Significa que ela quer te agradecer. E se eu não souber o que falar? Então você escuta. Ela apertou minha mão. Às vezes, a gente não precisa falar nada. Só estar lá já basta. Eu olhei para minha filha. Para essa menina de 13 anos que parecia ter a sabedoria de uma vida inteira. Quando você ficou tão esperta? Ela sorriu. Aprendi com você. Cheguei na casa do Dr. Henrique às 3 da tarde em ponto. Era um sobrado grande num condomínio fechado, com jardim na frente e grades brancas. Toquei a campainha. Ele mesmo abriu a porta. Eduardo, entra. Entrei. A casa era bonita, espaçosa, com piso de porcelanato e móveis claros, mas não era fria. Havia fotos nas paredes, brinquedos espalhados, riscos de giz de cera numa mesinha de canto. Ela tá ansiosa, ele disse, me guiando pela sala. Não para de perguntar se você já chegou. Eu também tô nervoso. Vai dar tudo certo. Passamos pela cozinha. Havia uma mulher ali, de cabelo curto e olhos gentis, que acenou para mim. Essa é minha esposa, Márcia. Prazer, eu disse. O prazer é meu. Ela sorriu. A Helena não para de falar de você. Senti o rosto esquentar. Dr. Henrique me levou até a sala de estar.
E lá, sentada numa cadeira de rodas cor-de-rosa, estava ela. Helena, cabelo castanho preso num rabo de cavalo, olhos grandes e brilhantes, um sorriso tímido no rosto. Ela me olhou, e por um segundo, os dois ficamos em silêncio. Então ela disse, a voz baixinha, Oi, Helena, você é o moço que me salvou. Engoli seco. Sou. Ela ficou me encarando, como se estivesse tentando gravar cada detalhe do meu rosto. Eu lembro de você. Lembro que você correu muito rápido, e que você me puxou, e que a gente caiu junto. A gente caiu. E você não me machucou, nem a cadeira. Eu tentei ter cuidado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigada. Eu senti um nó na garganta tão forte que mal consegui responder. De nada, Helena. Dr. Henrique se afastou discretamente, deixando a gente sozinhos. Eu me aproximei, sentei numa poltrona perto dela. Você, tá bem? Desde aquele dia? Tô. Ela balançou a cabeça. No começo eu fiquei com medo. Não queria sair de casa, não queria ir na rua. Mas aí meu pai me mostrou o vídeo e eu vi que tinha gente boa. Gente que ajuda. Tem muita gente boa, Helena. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas ninguém fez. Só você. Eu fiquei quieto. Não sabia o que responder. Meu pai disse que você perdeu seu emprego por causa de mim. Não foi por causa de você. Foi por causa de outras coisas. Mas você não se arrependeu? Eu olhei nos olhos dela, naqueles olhos de criança que ainda tinham um brilho de inocência, mas também de compreensão. Nunca, nem por um segundo. Ela sorriu de novo, dessa vez mais largo. Eu desenhei uma coisa para você. Quer ver? Claro! Ela pegou um papel dobrado que estava no colo dela. Abriu e me mostrou. Era um desenho colorido, um caminhão, uma menina na cadeira de rodas e um homem correndo em direção a ela. Acima, escrito com letra infantil, o moço que não perguntou meu nome. Ele só correu. Senti as lágrimas virem. Tentei segurar, mas não consegui. Desculpa, eu disse limpando o rosto. Eu não queria chorar. Tudo bem. Ela estendeu a mão. Pode chorar. Meu pai também chorou quando viu. Eu peguei a mão dela. Pequena, frágil, mas firme. Obrigado, Helena, pelo desenho e por querer me ver. Eu precisava te ver, para saber que você era real. Eu sou real. Eu sorri por entre as lágrimas. E você também. A gente conversou por quase 1 hora. Ela me contou sobre a escola, sobre as amigas, sobre como gostava de desenhar e ver filmes de animação. Contou que queria ser veterinária quando crescer, porque amava animais. Eu contei sobre a Júlia, sobre a estrada, sobre o novo trabalho. No fim, doutor, Henrique e Márcia voltaram. Ele me ofereceu café. A gente sentou na varanda, olhando o jardim, enquanto Helena assistia TV lá dentro. Obrigado por vir, ele disse. Obrigado por me chamar. Márcia serviu o café, sentou com a gente. Você mudou a vida da nossa família, Eduardo, de uma forma que a gente nunca vai conseguir agradecer o suficiente. Eu só fiz o que era certo. E isso é exatamente o que faz toda a diferença. Dr. Henrique bebeu um gole. Depois daquele dia, eu repensei muita coisa. Sobre como eu trato as pessoas, sobre o que eu valorizo, sobre o tipo de homem que eu quero ser para minha filha. Ele olhou para mim. E você me mostrou que fazer o certo, mesmo quando custa caro, vale mais do que qualquer lucro, qualquer posição, qualquer coisa. Eu não me acho um exemplo, mas você é. Márcia colocou a xícara na mesa. Você não tem ideia de quantas pessoas viram aquele vídeo e decidiram fazer algo diferente. Quantas pararam para ajudar alguém? Quantas escolheram a humanidade no lugar da indiferença? Eu fiquei quieto, deixando aquelas palavras entrarem. Dr. Henrique se levantou. Eu quero te mostrar mais uma coisa. Seguimos ele até o escritório dele dentro da casa. Ele abriu uma gaveta, tirou uma pasta. Lembra que eu te disse que criei aquele programa?
Decisões que salvam? Lembro. Ele cresceu muito. Ele abriu a pasta, me mostrou relatórios, fotos, números. A gente já treinou mais de 1.000 motoristas. 5 empresas adotaram o programa. E semana que vem vamos apresentar ele para o governo estadual. Meus olhos se arregalaram. Sério? Sério. E eu quero que você esteja lá, na apresentação, contando sua história. Eu não sei se consigo fazer isso. Você consegue, porque você não está fazendo isso por você. Você está fazendo pelas Helenas que ainda não foram salvas, pelos Eduardos que ainda vão escolher entre o certo e o fácil. Ele colocou a mão no meu ombro. Você plantou uma semente naquele dia, Eduardo, e ela está germinando. Deixa ela crescer. Voltei para casa quando o sol estava se pondo. Júlia estava esperando na porta. E aí, como foi? Sentei no sofá, ainda processando tudo. Foi intenso. No bom sentido? No melhor sentido. Contei para ela sobre Helena, sobre o desenho, sobre o programa. Quando terminei, ela ficou quieta por um tempo. Depois disse: pai, você sabe o que eu mais admiro em você? O quê? Que você nunca mudou, mesmo quando tudo ficou difícil, mesmo quando te trataram mal, você continuou sendo você, continuou fazendo o certo. Senti os olhos encherem de novo. Eu só tentei ser o pai que você merece. Você é mais que isso. Ela me abraçou. Você é o homem que eu quero me inspirar. Eu abracei ela de volta, forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. 3 meses depois, a apresentação para o governo estadual foi um sucesso. O programa Decisões que Salvam foi adotado como modelo piloto em Goiás. Outras empresas começaram a procurar a gente. A história se espalhou, mas o que ficou mesmo, o que marcou de verdade, não foram os números, não foram os prêmios, não foram as reportagens. Foi uma ligação que eu recebi numa quinta-feira à noite. Era o Valdir. Atendi, surpreso. Alô? Eduardo, sou eu, Valdir. Silêncio. O que você quer? Eu só queria dizer uma coisa. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais humilde. Eu errei. Errei feio com você. E eu sinto muito. Eu fiquei sem palavras. Eu não tô ligando para pedir perdão. Eu sei que não mereço. Mas eu precisava falar. Porque você estava certo. E eu estava errado. E eu aprendi. Tarde. Mas aprendi. Valdir não precisa dizer nada. Só obrigado por ter me mostrado o que é caráter, mesmo sem querer. Ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo algo estranho no peito. Não era raiva, não era rancor, era alívio. 6 meses depois, Júlia fez 14 anos. Fizemos uma festa pequena em casa. Amigos, vizinhos, bolo de chocolate que ela adorava. No fim da festa, quando todo mundo tinha ido embora, ela me chamou no quarto. Pai, fecha os olhos. Por quê? Fecha. Eu fechei. Ouvi ela mexendo em alguma coisa. Depois ela disse, abre. Eu abri. Ela estava segurando um quadro, emoldurado. Era o desenho que Helena tinha feito. O caminhão, a menina, o homem correndo. Eu pedi para Helena me dar. Disse que era para o seu aniversário, mas na verdade é para o meu, porque esse desenho, ele me lembra que meu pai é o melhor homem que eu conheço. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eu deixei elas caírem. Obrigado, filha. Obrigado você, pai, por me ensinar que fazer o certo é sempre a escolha certa. Hoje, 2 anos depois, eu ainda dirijo caminhão. Ainda trabalho na empresa do doutor. Henrique, ainda dou palestras pelo programa, e eu ainda guardo aquele pacote de macarrão simples na despensa, não por necessidade, mas como lembrança. Lembrança de que houve um tempo em que a escolha parecia impossível, em que o certo parecia caro demais, em que salvar uma vida significava perder tudo. Mas eu aprendi uma coisa naquela estrada. A vida não é feita de certezas, nem de garantias, nem de escolhas fáceis. A vida é feita de momentos.
Momentos em que você decide quem você é. Momentos em que você escolhe entre ficar parado ou correr. Eu corri. E não me arrependo. Porque no fim, o que importa não é o que a gente ganha ou perde. É o que a gente escolhe fazer quando ninguém está olhando. É o que a gente escolhe ser quando custa caro. É o moço que não pergunta o nome, que só corre. Uma escolha pode parecer pequena no momento, mas ela ecoa, ela se multiplica, ela transforma. Não apenas a vida de quem é salvo, mas a vida de quem escolhe salvar. Porque no fim, a coragem não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele, e é nisso que a gente se torna quem realmente somos.